3 motivos para vencer como herói da fé. Para dar início, vamos começando fazendo a leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de 1 ao 3, que diz o seguinte: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e do pecado e tão perto nos rodeia. Corramos para a paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estará proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai-vos, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis e desfalecemos em vossos ânimos. O objetivo dessa mensagem é encorajar e motivar os cristãos a perseverarem na fé, conscientes de que não estão sozinhos, que possuem um propósito definido e um exemplo supremo a seguir. Em Hebreus 11, apresenta os heróis da fé. Aqui vemos homens e mulheres que, mesmo em meio às dificuldades, viveram com coragem e fidelidade a Deus. No capítulo seguinte, o autor dos Hebreus nos chama a como eles, com base de 3 grandes motivos que sustentam a nossa corrida cristã. Você quer ser um herói da fé? Então preste atenção àquilo que te cerca, ao caminho propósito, àquele que foi adiante. É sobre isso que quero ensinar a você hoje nessa mensagem. Vamos ao texto do sermão, esses motivos aqui. Primeiro motivo: temos bons testemunhos para nos inspirar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, esse aqui é o capítulo 12, versículo 1. A expressão nuvem de testemunhas refere-se aos heróis da fé mencionados em Hebreus 11. São pessoas reais, como as histórias reais que venceram pela fé. Quem são eles? Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Ana, Davi e etc. Tem muitos mais. Eles nos inspiram a continuar mostrando que é possível vencer pela fé, mesmo sendo humanos como nós. Você não está só. Há uma galeria de pessoas que possamos nos inspirar, que passaram por vales, creram, venceram. Deixe seu testemunho a deles, cada um deles motivarem a sua perseverança. Segundo motivo: temos uma carreira proposta para correr. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Podemos comparar a vida cristã como uma corrida, não uma corrida de velocidade, mas de resistência. Quem são eles aqui que correram corridas? Primeiro, Elias correu com coragem, mesmo cansado, seguiu até o fim com força do Senhor. 1 de Reis 18, 36, 46 e 1 de Reis 19, 7. Daniel correu com fidelidade, mesmo em terra estranha, manteve-se firme, orando e não se contaminando. Daniel 1, 8, Daniel 6, 10. Esther correu posicionada, ouviu o conselho de Mardoqueu, seu tio, pai, se posicionou no tempo certo e foi usada por Deus. Esther 4, do 14 a 16. O apóstolo Paulo, ele correu com propósito. Ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Cada um tem a sua própria pista. Deus tem um plano específico para cada um de nós na vida. Para correr bem, é necessário deixar que os atrapalhos, como os pecados, as distrações, as bagagens desnecessárias, fiquem para trás. Precisamos seguir à frente. Tudo que nos atrapalha. Às vezes o que nos atrapalha é a idolatria. A idolatria não só quer dizer pessoas que se prostram à imagem de escultura, que não escuta, que não vê. Idolatria também é você
colocar uma pessoa acima de Deus, você dizer que aquela pessoa ela é mais do que Deus, que aquela pessoa é uma pessoa que não vai morrer, entendeu? Você colocar uma pessoa, um ser humano mortal acima de Deus, isso é uma idolatria. Você ambicionar o que é dos outros, você ter ódio no coração, você guardar ressentimento, rancor, prostituição, avareza, pessoas que são apegadas ao dinheiro, apegadas às coisas materiais, pessoas apegadas às coisas, bens materiais, mais do que o próprio Deus, mais do que o próprio Jesus. Então essas coisas aí, muito mais coisas ainda, que se a gente for falar aqui, nós vamos passar o dia todo falando de obras da carne, né, coisas ruins que vão atrapalhar a nossa fé. E nós precisamos estar atentos a isso, a deixar tudo que nos atrapalha, a deixar tudo que nos coloca para trás, a nos desviar do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nos desvia do Senhor, tudo aquilo que tira o nosso olhar de Deus, que tira a nossa visão de Deus, que quer nos distanciar de Deus, tudo isso aí são distrações, tudo isso aí são coisas vazias, isso aí são coisas carnais, que Deus não se agrada, né? Muitos pecados capitais que tem, né? Para que nós possamos correr dessas coisas, nós possamos correr para a carreira que nos tem preparado com a presença do Senhor Jesus, né? Deus quer e tem uma carreira para mim e para você. Não corra a dos outros. Olha, corra a sua carreira, não vai correr da dos outros, não. Não corra a carreira das pessoas, não. Corra a sua. Nem pare por causa dos obstáculos. Obstáculos, vão ter muitos obstáculos. Vai ter impedimento, vai ter perseguições, vai ter pessoa que vai te caluniar, te perseguir, falar coisas de você, inventar histórias, mentiras. Tudo isso aí são obstáculos. E nós temos que correr com o quê? Com paciência, com leveza, olhando para o propósito eterno do Senhor Jesus para nós, para nossas vidas. Precisamos olhar para Jesus e saber que Ele tem uma carreira para nós caminharmos. Terceiro motivo, temos o melhor exemplo para imitar. Versículo 2 de Hebreus, capítulo 12. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus não é apenas o nosso Salvador, Ele é nosso modelo de fé, obediência, perseverança. Ele enfrentou a cruz por causa da alegria que estava proposta, o futuro que Ele tinha para nós. Ele via que era maior que a dor presente. Ele suportou as afrontas, né, as cuspidas. Ele enfrentou a oposição, a vergonha, palavras de baixo calão. Quando ele foi até a cruz, ele foi injuriado. Ele não disse palavra nenhuma. Tudo por amor, tudo por nós. Quando o cansaço bater, que nós sabemos que o cansaço, às vezes ele nos abate. Às vezes estamos tão cansados emocionalmente. Às vezes estamos cansados fisicamente. Nós estamos muitas vezes abatidos. Mas nós temos que olhar para os lados. Nem para os lados. Nós nem temos que olhar para trás. Olhando para Jesus. Nós temos também que tirar um tempo de descanso do nosso corpo, porque nós estamos aqui na terra ainda, né? O cansaço vem, como eu falei, mas nós temos que tirar um tempo para descansar, mas sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o motivo da nossa força. Ele é o motivo da nossa alegria. A conclusão dessa mensagem é: viver como herói da fé não é viver sem lutas, não é viver sem provas, não é viver sem perseguição, não é viver de oba-oba, vai ficar tudo bem, bababi, bababé. Não. Nós temos que viver com propósito, olhando para o exemplo certo, inspirado por testemunhos de vitória. Temos testemunhos que nos inspiram, temos uma carreira a correr, temos Cristo como nosso exemplo. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueça e desfaleça de vossos ânimos. Aí a pergunta para você é: você está desanimado? Cansado da corrida? Lembre-se que você não está sozinho, que você não está sozinha. Corra com fé, corra com firmeza,
Corra para Jesus. É ele que você tem que olhar, não para a direita nem para a esquerda, mas para Jesus, para cima, para o todo consumador da nossa fé. O corredor não deve olhar para os concorrentes. Quem são os concorrentes? São os adversários da nossa alma, o diabo, Satanás, as pessoas, né? Muitas das vezes são as lutas do dia a dia, o cansaço, muitas coisas são os nossos concorrentes. Não olha para a concorrente, olha para Jesus. Não olha para o lado nem para o outro. Para quem está para trás, para quem está perseguindo, olha para Jesus. Mantenha-se firme o seu olhar em Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, que nos mostra aí um exemplo de fé, coragem e dedicação, e não desistência e resiliência. Então que Jesus, o mesmo, abençoe a cada um de vocês.